Salve! Estamos aqui na nossa série Copa do Mundo a caminho da Rússia 2018. O Brasil vai tentar o seu 6º título mundial. Essa aqui é posso dizer, minha relíquia. Aqui estão contadas as histórias que eu vivi nas Copas do Mundo desde 1982. São 9 Copas do Mundo fazendo cobertura, sempre acompanhando a seleção brasileira. E eu usava umas agendas. Vejam que essa daqui está bem envelhecida pelo tempo, bem castigada pelo tempo. 1982 foi o ano em que o Brasil formou talvez a sua melhor seleção. Para muitos, a melhor seleção de todos os tempos. Ou, pelo menos, comparável às seleções de 58 e 62, quando o Brasil foi bicampeão do mundo. Com a de 70, o tricampeonato no México, talvez essa tenha sido a maior de todas. Mas, enfim, vai ficar sempre na discussão dos amantes do futebol. 82 foi uma seleção de jogadores virtuosos. Alguns não estavam tão ao nível assim, mas um time que tinha Zico, Falcão, Sócrates, só por aí, Leandro e Júnior, dá para imaginar o que poderia ter sido. O que deveria ter feito essa seleção brasileira. Eu vou contar a história que eu vivi. 1982. Esse é o registro histórico que eu faço, que eu fazia desde então. Anotando todas as escalações e os incidentes da partida. Gols, cartões amarelos. A primeira partida foi a abertura da Copa do Mundo, em Barcelona, no Camp Nou, Argentina e Bélgica. A Argentina tinha sido campeã do mundo em 78, fazia, portanto, o jogo de abertura da Copa seguinte. Era sempre esse o critério da FIFA. E a Argentina perdeu o jogo para a Bélgica por 1-0. O gol marcado por Vanderberg no segundo tempo. E veio a estreia do Brasil, esse jogo foi no dia 13 de junho. Veio a estreia do Brasil, no dia seguinte, dia 14. O Brasil estreava em Sevilha contra a União Soviética, que hoje a Rússia foi dividida em vários países. A União Soviética era um time poderosíssimo, com jogadores de habilidade comparáveis aos jogadores sul-americanos, brasileiros e argentinos. E o Brasil venceu o jogo de estreia por 2-1. Essa foi a minha primeira transmissão de Copa do Mundo. Eu trabalhava na Rádio Nacional, com José Carlos Araújo narrando, Washington Rodrigues e Luiz Mendes comentando, eu fazendo as reportagens com o Denis Menezes. E esse foi um jogo marcante para mim, porque tal foi a emoção de transmitir um jogo de Copa do Mundo, que eu fiquei rouco durante 3 dias e quase não participei da transmissão do jogo seguinte. O garotinho me botou de castigo lá, sem falar, durante 3 dias para recuperar a voz. E essa é a seleção brasileira que jogou aquela partida. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Falcão, Sócrates, que era o capitão do time, e Zico, Dirceu, Serginho e Éder. Naquela seleção de Tele Santana, faltava um ponta-direita. Naquela época, estava começando a acabar a coisa dos times jogarem com pontas abertos, pontas específicos. E o Tele já começava a puxar um jogador para fazer o 4º homem de meio de campo. E ele testava nesse time Paulo Isidoro e Dirceu, revezava os dois. Tanto que durante o jogo ele tirou o Dirceu, que era canhoto e jogava pela direita, meio torto. Havia essa crítica ao esquema do Tele, e colocou o Paulo Isidoro, que também era meio campo, mas para fazer aquela função do 4º homem. O Brasil levou o primeiro gol, marcado por Bal aos 34 do primeiro tempo, e virou o jogo no segundo tempo. Sócrates fez 1-1 com 29 minutos, vejam que até quase no final da partida o Brasil estava perdendo, e virou o jogo com um golaço do Éder no chute de fora da área aos 43 minutos. Veio o segundo jogo do Brasil contra a Escócia, já no dia 18 de junho. E o Brasil, favoritíssimo, já mais adaptado com o clima, fazia um calor insuportável, 43 graus em Sevilha. Naquela época, o time cabeça de chave jogava as 3 primeiras partidas na mesma cidade, e essa era uma grande vantagem, sem precisar viajar. E o Brasil, então, aplicou uma sonora goleada na Escócia, ganhando por 4-1. No primeiro tempo, a Escócia ainda abriu o placar, o Brasil empatou com o Zico, um gol de falta. No segundo tempo, a virada. Oscar de cabeça fez 2-1, Éder fez 3-1 e no finalzinho Falcão fez um belo gol, 41 minutos. O Brasil ganhou o jogo por 4-1, mantendo aquela formação. Só que nesse jogo, começamos com... Ele colocou Cerezo no time, que não tinha jogado a primeira partida, fazendo o quarteto de meio campo. Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Lá pelas tantas do segundo tempo, tirou o Serginho e colocou Paulo Isidoro.
O Brasil, com 2 vitórias, já estava classificado, foi para o terceiro jogo contra o time mais fraco do grupo, a Nova Zelândia, e aplicou nova goleada, 4-0. Já pintava o time dos sonhos. Já todo mundo começava a apostar que o Brasil seria o campeão, porque o futebol da seleção se destacava. Os gols do Brasil nesse jogo: Zico primeiro, Zico segundo, Falcão o terceiro, Serginho fez o 4º gol. Havia alguns questionamentos em relação ao Tele por não ter colocado Roberto Dinamite na seleção e ter optado por Serginho, que era um jogador da confiança dele, gostava de um homem mais de área. Brasil classificado, primeiro lugar, 3 jogos, 3 vitórias, e aí a Copa tinha uma característica diferente naquela época. Não passava da fase de grupos diretamente para o mata-mata. Havia uma segunda fase de grupos. E aí caíram da chave do Brasil Argentina e Itália. A Itália vinha muito mal na primeira fase. Tinha empatado as 3 partidas. Ficado atrás da Polônia na classificação do grupo. E só se classificou para a segunda fase porque fez um gol a mais do que a seleção de Camarões. Empatou de 0-0, 1-1, 1-1. Camarões empatou de 0-0, 0-0 e empatou com a Itália 1-1. E a Itália se classificou. Olha o que é o destino. Itália e Argentina no primeiro jogo dessa fase. A Itália ganhou por 2-1. Primeira vitória dela na Copa. Veio o jogo do Brasil com a Argentina. Era a primeira Copa, a estreia de Maradona na seleção da Argentina. E Maradona, já habilidoso, já se destacando como um grande astro do futebol, mas ainda muito jovem, sofreu com a marcação dura implantada pela seleção brasileira sobre ele. Inclusive, no segundo tempo, o Tele tirou, o jogo já estava 2-0 para o Brasil, para segurar um pouco mais e marcar o Maradona, botou o Batista no time para marcar o Maradona. E o Maradona se irritou, revidou numa entrada do Batista e foi expulso de campo o Maradona nessa partida. Está aqui o registro histórico do cartão vermelho de Maradona da Argentina. E o Brasil venceu o jogo por 3-1. Zico, Serginho, Júnior fizeram os gols e Ramon Dias, no finalzinho da partida, descontou. A Argentina, com 2 derrotas, estava eliminada. Veio o jogo Brasil e Itália. A Itália com saldo de 1, o Brasil com saldo de 2. O Brasil jogava pelo empate. E é o famoso jogo do estádio Sarriá. Nós já estamos aí falando de Barcelona. O Brasil saiu de Sevilha, foi para Barcelona para fazer os jogos dessa segunda fase. E o jogo Brasil e Itália foi o jogo que marcou a história não só do estádio Sarriá, como dessa fantástica seleção brasileira. Os jornalistas só falavam do futebol fantástico da seleção brasileira. Toda a Espanha só falava do Brasil, virtual campeão do mundo, tal o seu jogo com Sócrates, Cerezo, Falcão, Zico, encantador, que apresentava nos jogos da Copa do Mundo. Mas apareceu um tal de Paulo Rossi para mudar a história. A Itália tinha um atacante que acabou com os sonhos brasileiros num jogo fatídico no estádio Sarriá, que hoje já nem existe mais, foi demolido. Aos 5 minutos, Paulo Rossi fazia 1-0. O Brasil empatou com Sócrates. Paulo Rossi fez 2-1 para a Itália ainda no primeiro tempo. O jogo começava a se complicar. Tele começava a ficar nervoso. Tirou Serginho e colocou Paulo Isidoro. O Brasil empatou de novo com Falcão. O empate classificava o Brasil. Mas esse time tinha o DNA tão ofensivo, gostava tanto de jogar para o gol, para dar um espetáculo, não só simplesmente ganhar um jogo, que buscou o terceiro gol. Mas foi a Itália que fez o terceiro gol, de novo com Paulo Rossi. 3-2 Itália, e o Brasil caía eliminado da Copa do Mundo. Foi uma consternação quase que mundial. Os jornalistas não acreditavam. Os jogadores italianos se negavam a dar entrevistas aos jornalistas italianos como se fosse uma represália pelas críticas. E nós, brasileiros, eu tive, por exemplo, a oportunidade de, descendo aos vestiários, entrevistar na saída do vestiário da Itália o carrasco brasileiro Paulo Rossi. Depois transmiti para os colegas italianos a entrevista que eles reproduziram. Conversei em espanhol, arriscando algumas frases em italiano, e o Paulo Rossi, muito simpático com os jornalistas brasileiros, não queria falar com os italianos. Resultado da Copa: Itália campeã do mundo. Essa é uma história que realmente ficou marcada na história das Copas do Mundo, porque uma seleção quase indigente, de um futebol apenas defensivo da primeira fase, se transformou na sensação e terminou campeã do mundo. E o futebol fantástico do Brasil ficou pelo caminho. Uma pena, mas ficou na história. Se você gostou do vídeo, você está convidado a assistir o próximo, que será sobre a Copa do Mundo de 1986 no México.
Compartilhe nossos vídeos, dá um like, ou então, se você quer se inscrever no canal ou quer avisar a seus amigos, você pode fazer a inscrição no canal Na Cara do Gol aqui no YouTube. Espero você num dos nossos próximos encontros. Até lá!